a gente poderia dizer assim, que a autoria é o uso de uma linguagem. No caso, a fotografia como uma forma de expressão, né? Onde você se coloca no mundo, coloca quem você é e qual o entendimento que você tem do mundo e a sua relação com esse mundo. Sim. Olá, e hoje a gente está com o Marcelo Greco, um fotógrafo que, um artista que usa a fotografia como forma de expressão, né? Marcelo já tem vários livros e exposições, já rodaram o mundo, né? Um trabalho muito expressivo. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre quem é o Marcelo. Bom, primeiro obrigado, né, por ter dado espaço aqui para eu poder falar um pouco do meu trabalho. Eu tenho um dado pessoal que eu acho que é importante, né? Eu sou descendente de imigrantes italianos e espanhóis e eu acho que isso é um dado importante para falar um pouco de quem eu sou como fotógrafo, né? Eu sou fotógrafo desde 1995. Na realidade, efetivamente totalmente dedicado à fotografia desde 97. Eu tenho uma formação técnica em processamento de dados antes disso. E desde o início, a minha vida como fotógrafo sempre foi cuidar do meu trabalho autoral. Entender o que significava ser um autor com a fotografia e cuidar disso. Sempre foi meu interesse. Eu nunca tive muito interesse e nunca gostei muito de fotografar comercialmente, no sentido de atender às demandas de terceiros, né? Sim. Fiz isso durante muito tempo, mas desde 2005, mais ou menos, 2004, 2005, que eu resolvi ficar totalmente dedicado só à questão da autoria. E aí eu me articulo entre desenvolver o meu trabalho, lançar meus livros, fazer as exposições, comercializar esse material de autor e dar aula sobre o assunto. Ótimo. Então nesse lugar que eu me situo. Eu optei, né, desde que eu voltei da Europa em 2004, eu optei por viver em função disso, né, de ministrar um pensamento sobre o que é autoria e viver do meu trabalho de autor. Legal. E até aproveitando, você falou já que você dá aulas também sobre o assunto, né? E muitas dessas aulas é possível fazer online, né? Desde a pandemia, com a pandemia, né, a necessidade de dar aula online ficou latente e a pandemia também trouxe tem um lado positivo que expandiu muito o universo de pessoas que podem me alcançar. Sim. Né? Então hoje, por exemplo, eu tenho alunos nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, na Paraíba, em Brasília, no interior de São Paulo. Não estou mais restrito tanto ao núcleo de São Paulo e aos cursos que eu dava fora de São Paulo, oficinas que eu dava fora de São Paulo. Então, sim, o online tem prejuízos, mas tem benefícios também. Claro. E já aproveitando, já no início mesmo, assim, quem quiser, né, conhecer um pouco mais e saber mais sobre os cursos online, onde que encontra? Então, os cursos online têm dois módulos, né? Tem o curso que eu ministro já há quase 20 anos no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e aí tem que entrar diretamente pelo site, lá no curso de fotografia autoral, ou os grupos de estudo que eu oriento, e aí tem que entrar em contato diretamente comigo. Sim. Né? Eu tenho grupos presenciais e grupos online. Isso através do site? Através do meu e-mail direto. Depois a gente deixa Depois ali, eu deixo aí anotado aí embaixo. Assim embaixo. E fala um pouco mais assim sobre o que é, né? Você trouxe, né, algo que hoje está bastante em evidência, que é o termo fotografia autoral. Você traz ele para discussão no Brasil, né? Você começa a trabalhar esse termo e discutir mais, né, o que é a fotografia de autor, o que é uma fotografia autoral. E eu sei que é algo que tem um curso para falar sobre isso, né? Porque realmente é algo que precisa um tempo para entender todo esse processo, mas de forma breve, assim, para quem não tem muito contato ou às vezes até conhece
esse termo de forma meio que desgastada até, né? O que seria uma fotografia de autor ou uma fotografia autoral? A autoria, a gente poderia, resumidamente, é exatamente isso, é um entendimento um pouco mais amplo do que dá para falar aqui numa entrevista, mas a gente poderia dizer assim, que a autoria é o uso de uma linguagem, no caso, a fotografia, como uma forma de expressão, né? Onde você se coloca no mundo, coloca quem você é e qual o entendimento que você tem do mundo e a sua relação com esse mundo. Sim. Né? A autoria também hoje ela tem um problema que eu acho que ela está muito vinculada ao entendimento de que se eu sou autor, se eu sou autor, eu obrigatoriamente sou artista. Sim. E isso não é uma verdade. Eventualmente o teu trabalho de autor pode circular dentro do universo artístico e você se posicionar como um artista. Mas ser autor é assumir uma posição de vida. Eu sempre falo que a autoria é uma postura com a vida, não é só uma questão de criação artística. Então, para mim, a autoria é um pouco mais amplo do que ser artista. Né? Artista é uma consequência de um processo, enquanto a autoria é uma postura de vida. Eu vou ser autor da minha vida, eu vou ser e vou expressar quem eu sou no mundo. No caso, usando a fotografia, mas poderia ser a escrita, poderia ser outras formas de expressão. Perfeito, perfeito. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que... Não, acho que deu para ficar nítido, sim. É algo que realmente, para uma compreensão maior, necessita ter... Precisa de tempo. Um tempo, né? Precisa esse tempo. Inclusive, aproveitando, existem alguns autores que discutem um pouco isso, que você poderia indicar? Algum livro, ou até algum trabalho para... Olha, a questão do uso da fotografia como forma de expressão, ela existe desde que existe a fotografia. Sim. Né? O termo, né, autoria, foi um termo que eu entrei em contato com ele quando eu estava morando na Europa, isso no início do século XXI, né? Eu morei na Europa em 2003, e quando eu voltei para o Brasil, esse termo não era usado no Brasil. Então, o primeiro curso com esse termo, fotografia autoral, fui eu que lancei. Sim. Então, se a gente entende a autoria como uma postura de vida, como uma forma de se posicionar e se expressar, construindo uma relação entre o mundo e quem você é no mundo, eu acho que tudo que você lê, tanto dentro do campo acadêmico, teórico, filosófico, quanto do campo poético, constrói um entendimento de quem você é autor. Um livro com uma especificidade de tentar transcrever o termo autoria, existem alguns livros, mas eu não recomendo porque eu não acho que eles abordam da forma correta. Então, inclusive existem livros de brasileiros e eu não entendo a autoria pelo mesmo viés, então eu não posso recomendar uma coisa que eu não acredito. Claro, Isso eu acho que é uma coisa bacana, assim, pensar que não é tudo que a gente vê publicado, que a gente lê, que a gente precisa concordar 100%. Né? Claro. Isso é muito importante, acho, para quem está começando na fotografia. A gente vê hoje muita coisa sendo publicada, diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás sobre fotografia, muito diferente, inclusive. Só que ao mesmo tempo que tem muita coisa sendo publicada, tem muita coisa que não é tão relevante, ou às vezes até não... É preciso se colocar em questionamento, né? Não é porque está publicado que é uma verdade, uma certeza. Eu acho que a autoria começa inclusive por aí. É você ter uma análise crítica do que você lê, do que você ouve, do que você colocam em discussão para você. Sim. E entender e assumir qual que é a sua percepção de autoria. A autoria não é uma percepção única, né? Ela é muito individual. E eu acho que a responsabilidade de um autor inclusive, aceitar ou não, né, certos tipos de posicionamentos de pensamentos artísticos, porque o que é autoria para mim pode não ser para o outro. Sim. Então, eu sempre falo para meus alunos, você quer ser autor, você é responsável por tudo, você é responsável por aquilo que você lê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você faz e por aquilo que você rejeita também, se posicionar como um autor. Então porque tem essa coisa, né, da gente achar que um autor, uma pessoa consagrada, por qualquer que seja a área, ela acaba virando no Brasil muitas vezes um mito. Né? Sim. E aí você só diz amém, amém, amém para tudo que todo mundo fala e faz, e isso não pode ser assim. Exatamente. A gente tem que ter senso crítico,
tem que ter análise e abraçar aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente não concorda, que não faz parte da gente. Segue em frente. Respeita. Exatamente. Respeita a diversidade de pensamento, a pluralidade de pensamento, mas cada um no seu caminho, né? Perfeito. E você comentou, né? Você nem sempre trabalhou com fotografia. Não. Né? Teve um momento que você começou a olhar para a fotografia e começou a se descobrir na fotografia. E qual foi o maior ensinamento que a fotografia trouxe para você? Nossa, essa pergunta a gente poderia ficar filosofando aqui o resto da noite, do dia. Eu sempre falo, eu tenho um grande amigo meu, meu grande irmão, e a gente começou na fotografia junto. E uma vez, numa conversa, eu soltei uma para ele que ele depois ficou me martelando a cabeça por muito tempo sobre aquilo que eu tinha falado. Eu falei que a fotografia me salvou da mediocridade. Olha só. Ela me fez entender o mundo e me entender no mundo de uma maneira que eu não poderia jamais imaginar. Sim. Então eu acho que resumido é isso, ela me tirou da mediocridade. Porra, perfeito. Eu acho que entender isso e perceber isso, ver o sentido, né, e conseguir entender que a partir da fotografia você consegue se expressar, né, e colocar realmente o teu pensamento, se colocar, se posicionar através da fotografia. Isso o mundo mais ainda hoje do que há 25 anos atrás, né, o mundo mais ainda hoje quer que você seja uma máquina, um número. Um número de consumir, um número de gerar riqueza e para os outros e para você mesmo, e só isso. E isso é muito pobre, né? Para a humanidade isso é muito pobre, isso é muito limitante. Se perde a individualidade, né? E se perde o sentido de ser. Você passa a ser só um número dentro de uma máquina. E a fotografia me mostrou, entre outras coisas, exatamente isso. Que existem coisas muito mais interessantes do que só ganhar dinheiro, do que só consumir, do que só ser bem-sucedido. Legal, ótimo. E o que dá mais prazer na fotografia? O que dá mais prazer na fotografia? Eu acho que é eu ter conseguido minimamente expressar aquilo que eu sou e o que eu vivo. Legal. E isso é difícil. Legal. E muitas vezes é muito dolorido. Mas eu acho que quando eu consigo fazer isso, eu tenho muito prazer. Legal. Você usa muito a ideia do termo de verticalidade e horizontalidade, né? Só, de novo, né? É um termo também que precisa ser lido, precisa ser, né, aprofundado. Até, acho que é legal, depois a gente consegue colocar o link daquele texto que você passou. Tá. Né? O que eu acho que é legal para quem quiser entender, conhecer um pouquinho mais, né, sobre esses termos. Mas se você pudesse falar um pouquinho de forma breve, assim, o que é essa verticalidade e essa horizontalidade, né? Esse termo ele é bastante amplo, não é só sobre a questão da autoria, nem só da fotografia. Ele passa pela questão do ato de criação e passa até pela nossa percepção e entendimento de mundo, né? Então, mas sendo restrito e breve, né, a horizontalidade no ato de criação e a verticalidade no ato de criação é uma forma de você se posicionar quando você está criando alguma coisa. Sim. Então, quando você se posiciona num sentido de estar envolvido com algum processo de criação, que é um processo de expansão, de ampliação da sua percepção de mundo e dos horizontes que você consegue enxergar do mundo, então são atos de criação mais no sentido da horizontalidade, né? Porque você tem essa horizontalidade de ampliação, de percepção do mundo. E quando você está mais mergulhado dentro de um contexto criativo, que está mais mergulhado dentro da sua interioridade, você está mais vinculado a uma verticalidade. Sim. Né? O ideal é que todo autor trafegue um pouco entre esses dois mundos. Em alguns momentos você precisa ampliar a sua percepção, ou seja, você precisa expandir a sua percepção de quem você é e como você está no mundo. E aí você vai para projetos mais horizontais. Em alguns momentos você precisa mergulhar mais na sua interioridade e aí você vai para projetos mais verticais.
Não é bom e não é saudável ficar só de um lado ou só do outro. Sim. Né? Mas acho que, resumidamente, essa proposta. Em alguns momentos olhar para o mundo, para o mais externo, e em outros momentos olhar para o interno. Exato. Como eu acho que um termo que você usa, que eu acho lindo, em alguns momentos olhar para a paisagem externa e outros para a paisagem interna. Exato. E em diversos momentos também mesclar os dois. Mesclar, né? os dois. É, assim como também uma coisa que é quase insuportável no mundo contemporâneo, que é você viver o vazio. Sim. Né? Porque o vazio é o momento em que você ganha a oportunidade de preencher com alguma coisa. Uhum. Então é o momento que você ganha a oportunidade de criar algo que te preencha. Sim. E estar nesse estado de vazio é fundamental. E é uma coisa que o mundo contemporâneo não aceita, né? Porque você precisa de pausa, de tempo. Legal. Então é outra coisa que é importante. Ótimo. E caminhando já para o final, assim, a gente tem um pensamento, né, para quem está começando e pensa com um pouco de frio aqui. Pois é, baixou o sol rapidinho. Tô até tremendo um pouquinho aqui. Baixou legal o sol aqui. A ideia era ter um contraluz legal aqui, mas o sol não... Esquecemos de combinar ali com o sol. Mas para a gente realmente ir encerrando, assim, acho que é uma coisa que é muito bacana. Tem muita gente que pensa em trabalhar com fotografia e viver da arte, né? E a gente sabe que isso é algo que nem sempre é uma realidade, ou quase nunca é uma realidade, viver apenas da arte, né? Uhum. Queria saber o que você pensa em relação a isso, assim, como é que é o teu pensamento em relação a isso? Eu quero viver da arte, né? Olha, eu acho um pensamento absolutamente justo, que todo mundo tem o direito, né? Qualquer artista, qualquer pessoa que se diz artista, ou pensa que é artista, ou acredita ser artista, eu acho justo a pessoa querer viver da sua arte. Agora, a realidade do mundo é outra. A realidade do mundo é outra. Se você pegar e fizesse, fosse possível fazer um levantamento de todos os artistas que existem no mundo e ver quais que vivem exclusivamente da sua arte, a gente ficaria assustado com o percentual que vivem só da sua arte. A maioria absoluta e esmagadora vive da sua arte e de mais uma série de outras atividades e coisas, né? E não tem problema nisso. E não tem problema nenhum, é absolutamente digno, faz parte do jogo, faz parte. E tem um lado que é muito bom também, que muitas vezes, se você vive só dessa ideia de que você produz arte, que também é uma questão bastante discutível, você muitas vezes, se você depende disso para viver com conforto, ter comida na sua mesa, você tem que se adequar ao que o mercado quer. Sim. E aí, muitas vezes, você tem que abrir mão da sua autoria. Então, a gente tem que saber lidar e jogar com isso, saber, né? Como fazer isso, né? Perfeito. E por isso que eu sempre falo que a autoria não tem nada a ver com vender obras. Sim. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque você se posicionar num mercado de arte é como qualquer outro mercado. Depende de N outros fatores do que só a sua competência como autor, como artista, se colocar. E depois também, o que é ser artista? Se eu me intitulo ser artista e o que eu faço é obra de arte, é de verdade isso? Sim. É isso mesmo, entendeu? Quem diz para nós que o que a gente faz é arte? Né? Então isso também são conceitos que eu acho que vale uma outra entrevista, um outro bate-papo. Exatamente. Para ir, né, pensando nisso. Mas eu acho que, realmente, para encerrar, acho que já dá para deixar a galera pensando sobre isso, né? E acho que vale a pena, né? Convite para conhecer mais o teu trabalho, entrar no teu site. Claro. Né? Para ver, acho que conhecendo o teu trabalho já fica um pouco... Depois dessa fala, já é possível entender um pouquinho essa questão do que é a verticalidade, a horizontalidade, né? Ver como você se coloca como fotógrafo, como autor, né? Acho que isso já no site, acho que vai dar para ilustrar um pouco disso, né? Então fica realmente o convite, galera. Acessem o site. Visitem lá. Né? marcelogreco.com. marcelogreco.com, o Greco é GRECO.com. Sim. O meu e-mail é foto@marcelogreco.com. Perfeito. E quem quiser olhar um pouco mais, também pode entrar no site da minha plataforma com a minha companheira Helena, que é a riosgreco.com. Lá tem textos,
newsletters, vários materiais que o meu site não tem, mas lá tem. Perfeito. E os livros, né? E os livros que estão lá. Que vale muito a pena também. Os livros que estão lá. Né, ter acesso a esse material e ter os livros. É isso Eu sempre aí. digo, ter o livro em casa, para poder folhear de vez em quando, dar aquela... precisa ter, né? É fundamental para quem quer pensar a fotografia, quem quer pensar a autoria, né? A autoria se faz aprendendo a ler. Perfeito. Né? Isso aí. A ler imagem, a ler texto, a ler música, a ler tudo. Exatamente. Vamos fugir do frio? Vamos. Até mais. Falou. Falou. Até.